A pesquisa procurou compreender na percepção dos especialistas como acontece a inovação na administração pública federal. Então nós procuramos entender a partir da visão desses especialistas se a inovação na administração pública federal é uma realidade, se ela de fato vem ocorrendo e compreender alguns casos que possam nos trazer alguma luz sobre esse conceito. Na realização da pesquisa, nós entrevistamos 16 especialistas do setor público, envolvidos com a inovação no setor público. Esses especialistas foram escolhidos a partir da função que eles exercem. Nós selecionamos pessoas que exercem função de direção na administração pública federal e também estudiosos de inovação na administração pública federal. Nós aplicamos uma entrevista em profundidade, seguindo um roteiro previamente estabelecido, e a partir dessas falas dos especialistas, nós pudemos fazer algumas análises e chegar a algumas conclusões. Nós nos baseamos em 4 categorias: consciência, coragem, capacidade e cocriação. Os resultados demonstraram o seguinte: na categoria consciência, que trata de como a inovação vem sendo compreendida no âmbito da administração pública federal, identificamos que, embora haja muitas iniciativas como laboratórios de inovação que discutem a inovação na administração pública federal, esse assunto ainda é pouco compreendido pela maioria das pessoas que trabalham no setor público. Essa compreensão limitada não quer dizer que as pessoas não entendam que a inovação é importante. De modo geral, no senso comum, as pessoas têm essa percepção de que inovação é importante. O problema é que a rotina do trabalho, do dia a dia, consome tanto tempo das pessoas que elas não pensam que é possível mudar certos processos, certos procedimentos e pensar em novos serviços e melhorar a qualidade e a eficiência do trabalho. Então esse é um ponto importante. No aspecto capacidade, é outra categoria trabalhada, ficou demonstrado o seguinte, que embora o setor público tenha, como eu disse, enfatizado bastante a discussão sobre inovação no setor público, ele tem trabalhado pouco para mudar o contexto no qual a inovação ocorre. Por exemplo, para que haja inovação, é preciso que haja certa consciência sobre o risco implícito nos processos de inovação. Só que no setor público, as pessoas não lidam bem com o risco, não há uma base de legislação que permita que os servidores públicos arrisquem mais para produzir inovação. Então, esse é um ponto importante que tem a ver com a categoria capacidade. Outro ponto, outra categoria é a coragem. E a coragem tem a ver com liderança. E nós percebemos o seguinte, que em todos os casos de sucesso de inovação no setor público, há a figura de um líder que, de algum modo, se expôs ao risco e conseguiu alcançar certos resultados. Então, coragem tem a ver com isso, e tem a ver com exposição ao risco e, de algum modo, com a criatividade também e com a capacidade que a pessoa tem de influenciar outras pessoas de acordo com aquilo que elas imaginam. Outro ponto importante é a cocriação, ou seja, a percepção de que a inovação ela não está apenas restrita à mente visionária de uma única pessoa, de um único líder, de um único gestor. Para que a criatividade ocorra, o processo criativo ocorra, é preciso que haja a participação de várias pessoas, tanto internamente na própria organização pública,
como também a participação dos cidadãos que são usuários do serviço público e que de algum modo podem trazer feedbacks que sejam interessantes para a produção da inovação na administração pública. Esse foi um estudo exploratório, ou seja, uma primeira abordagem que fizemos desse assunto. A ideia é que ele continue aproveitando tanto os dados que nós já produzimos, quanto também direcionar outras etapas de pesquisa, como, por exemplo, a aplicação de questionários fechados para um grupo maior de pessoas na administração pública, não só federal, como também em outros níveis de administração pública, como o nível estadual e municipal.